Livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Faço a leitura na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. Bendito Senhor, te damos glória. Bendito Deus, te damos louvor e te damos honra. Agradecidos por esta hora. E te pedimos, Senhor, continua conosco. E agora que se inverte o sentido desse culto, fala conosco. Queremos tomar posse desta bênção, que é receber instrução através da Tua Palavra. Mas eu sei que na Tua Palavra tem mais. Na Tua Palavra tem conforto. Na Tua Palavra tem direção. Eu te peço, faz tudo isso esta noite, ó Pai. Em nome de Jesus. Edifica-nos, nos instrui, para que possamos crescer, para que possamos permanecer, para que possamos ser fiéis. Para isso eu te peço que nos ajudes a manter a atenção em Ti, que nada nos roube deste momento, que nada nos distraia neste momento, para que a semente da palavra não seja de nós tirada. Em nome de Jesus, em nome de Jesus eu oro e agradeço, porque eu creio, Senhor, junto com a Tua igreja, que já recebemos. Amém. Graças a Deus. O Senhor é o meu ajudador. Dizem meus queridos irmãos e irmãs que muitas vezes precisamos emprestar os olhos dos outros para que aprendamos a valorizar aquilo que temos, aquilo que é nosso. O olhar do outro nos alertará para aquilo que nós não percebemos mais. O olhar do outro, os olhos do outro nos alertarão para aquilo que não vemos, para aquilo que deixamos de ver. Certa vez, um amigo do poeta Olavo Bilac queria vender um sítio, que segundo ele, lhe dava muito trabalho e muitas despesas. Ele reclamava que era um homem sem sorte, porque as suas propriedades lhe davam muitas dores de cabeça e não valia a pena conservar aquelas propriedades. Pediu então ao amigo poeta para redigir um anúncio, para que pudesse vender o seu sítio. Ele acreditava que se Olavo Bilac, o poeta, descrevesse a sua propriedade com palavras bonitas, seria muito mais fácil vendê-la. E assim, Olavo Bilac, que conhecia muito bem o sítio do amigo, redigiu o seguinte texto: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, o poeta encontrou o amigo e aí perguntou para ele: e daí? Vendeu o sítio? Já vendeu a propriedade? O amigo respondeu: nem pensei mais nisso, porque depois que eu li o anúncio que você fez, eu percebi a maravilha de propriedade que eu tinha nas mãos. Algumas vezes só vemos o que é bom, o que temos de bom, quando pegamos emprestados os olhos alheios. E é por isso que hoje falaremos sobre Ebenezer,
Porque Ebenezer tem uma história de vitória no texto que lemos, mas ela começa anterior a esse dia do marco colocado pelo profeta Samuel. Ebenezer tem dois lados, e nesta noite terá três faces, porque eu começo falando sobre Ebenezer, que foi inicialmente um lugar de derrota. Em seguida eu falarei de Ebenezer, que finalmente tornou-se marco de socorro. E por último, concedendo-nos Deus, eu falarei sobre Ebenezer em 2020. E vamos concluir, porque nosso Deus é bom e misericordioso e vai nos permitir fazer isso. Ebenezer inicialmente foi lugar de derrota. Ebenezer tem dois momentos, e é importante saber disso. Israel, a nação escolhida por Deus, foi escolhida por Ele, e apesar de tudo que Deus fez por eles e para eles, afastou-se de Deus. Deus os separou, Deus os guiou, os guardou, os alimentou, as suas roupas nem envelheceram deserto afora. Deus lhes deu uma terra, lhes deu um nome, passaram a ser chamados de seu povo, o que não era para qualquer um. E ainda nesta altura, quando este livro foi escrito, providenciou para eles um líder valoroso, um profeta e juiz, o profeta Samuel. Mesmo assim afastaram-se do Senhor, desobedeceram, adoraram outros deuses, foram atrás de outros deuses e trataram a arca da aliança como mero amuleto da sorte. O povo de Deus, é dele que estamos falando. Foram para a guerra certa vez, aqui nesse período em que Samuel ainda era um moço. Levaram a arca para a guerra, e num lugar chamado Ebenezer, o lugar chamava-se Ebenezer, perderam 34 mil homens de guerra, perderam 34 soldados para o exército filisteu. Foi-se a glória do Senhor, como clamou a esposa de Finéias, sacerdote, um dos filhos do sacerdote Eli. Icabote, foi-se a glória. Naquele dia de fatalidades, morreram o marido Finéias, o irmão dele que também era sacerdote, o sogro, o sacerdote Eli, morreu, e a arca do Senhor foi levada embora pelo inimigo. Foi-se a glória de Deus. Derrota, vergonha e desonra. No lugar chamado Ebenezer, que quer dizer pedra de ajuda, eles não tiveram ajuda. Não foram ajudados, porque os seus corações estavam longe de Deus, e ainda davam-se ao disparate de pensar: na hora que preciso for, a gente pega a arca, leva para lá e a vitória está garantida. Foi assim que nós atravessamos o Jordão. A arca foi na frente, e os sacerdotes, e quando eles puseram o pé na água, o rio Jordão secou. Mais uma vez, sabemos que Deus vai operar assim. Foi assim quando nós cercamos Jericó. Foi assim quando demos 7 voltas em torno de Jericó. E na 7ª volta, por 7 vezes, a arca do Senhor marchando, representada nos sacerdotes, o poder de Deus veio sobre aquelas muralhas e elas vieram abaixo. Deus vai fazer de novo. Porém, Deus não estava mais no negócio. Porém, a arca era só símbolo, mas nada da presença. Esse era o estado desse povo. Os seus corações não estavam em Deus. A arca, portanto, ficou com os filisteus, e lá permaneceu por 7 meses.
foi uma tragédia lá na terra dos filisteus. Deus pesou a mão sobre os filisteus e inclusive trouxe sobre eles doença e afronta, morte e destruição nas cidades por onde ela foi levada. Asdod, Gate, Ecrom, todas essas cidades foram assoladas inclusive por mortes. E eles o que fizeram? Perceberam: temos algo muito poderoso nas mãos. Então, depressa, decidiram devolvê-la, enviando a arca de volta para Israel. E fizeram mais: enviaram presentes para aplacar a ira de Deus. Perceberam que os filisteus parece que tinham mais consciência do valor da arca, do poder da arca, do que o próprio povo de Deus. Lembram-se quando abri os olhos dos outros, o olhar dos outros, de modo que eles devolveram a arca. E olhem as palavras dos conselheiros filisteus. A história que lhes conto está no primeiro livro de Samuel. Começou no capítulo 4, passa pelos 5, 6 e agora chegamos ao capítulo 7. As palavras dos conselheiros filisteus foram as seguintes, em 1 Samuel 7, versos 5 e 6: deem glória ao Deus de Israel, talvez Ele alivie a sua mão de sobre vocês, seus deuses e sua terra. Por que ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó? Os conselheiros estão dizendo: porque vocês seriam teimosos como foram os egípcios e como foram o faraó? Eles conheciam a história e o poder desse Deus. Somente quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguir o seu caminho. A arca foi, portanto, devolvida. O símbolo maior da presença de Deus agora estava outra vez entre o seu povo, estava de volta a Israel. Ela ficou na casa de um certo Abinadab. Seu filho Eleazar foi consagrado ao Senhor e guardava a arca. Conta-se que a arca ficou ali por 20 anos. 20 anos. Se diz que esse período foi um período de obscuridade do símbolo maior da presença de Deus. Talvez por medo porque onde ela andou provocou mortes, inclusive entre o povo de Israel, porque no manuseio, vejam, nós estamos falando do povo de Deus, gente que sabia que a arca não era para ser tocada de qualquer jeito, que Deus não aceitava qualquer tipo de ritual, que Deus não aceitava qualquer coisa como culto. Eles pretendem carregar a arca de qualquer jeito e Deus os matou. Então gerou neles um certo medo. Talvez por causa desse medo, ela ficou 20 anos com Abinadab. E o que Deus fazia nesse tempo? Talvez alguém de vocês já se perguntou. Deus durante esse tempo estava preparando Samuel. 20 anos, de moço a agora um homem feito. 20 anos Deus preparou Samuel para unir a nação, para trazer a nação ao arrependimento, e com isso derrotar o inimigo, derrotar os filisteus e estabelecer um governo justo, e estabelecer um governo de paz e um tempo de restituição para Israel. Sabem por quê? Porque Deus sempre está trabalhando. Lembram-se disso? Até quando Ele está em silêncio, só parece que Ele não está fazendo nada, mas Ele sempre está trabalhando. Lembram-se da mensagem do Natal? Lembram-se da mensagem dos mais de 400 anos em que Deus não falava uma palavra, nenhuma profecia, nada, mas Deus estava trabalhando. E diz o apóstolo Paulo: e no tempo certo, na plenitude do tempo, Deus enviou Jesus, nascido de mulher. Aleluia!
Deus estava trabalhando. Deixa eu lhes dizer esta noite, pode não parecer, pode ser que a luta esteja parecendo mais forte do que o que você pode suportar, mas eu tenho para lhe dizer esta noite: Deus não te abandonou, Deus não abandonou a tua casa, Deus não abandonou e não saiu da tua história. Deus está trabalhando, Ele continua trabalhando. E sobre a luta, olha o que diz o apóstolo Paulo: Deus é fiel e Ele não vai te dar aprovação, Ele não vai te dar a tentação maior do que aquilo que você pode suportar, e junto com a aprovação Ele vai também dar o livramento. Aleluia, aleluia. Deus sempre está trabalhando. Portanto, Ebenezer tem um primeiro momento que lembra um lugar de derrota. Em segundo, Ebenezer finalmente torna-se marco de socorro. A nação, portanto, precisava de restauração, precisava de um verdadeiro avivamento. Parece até os tempos que estamos vivendo, parece até os nossos dias, os dias da nossa nação, os dias da nossa cidade, os dias em que o mundo está vivendo. Precisamos de avivamento. Então, a palavra Ebenezer vai tomar sentido outra vez. Todo o povo suplicou ao Senhor, porque no meio da luta, no meio da prova, o que é que se pode fazer? Nos sentimos incapazes, nos sentimos impotentes, então suplicamos, então clamamos. É isso que o povo faz aqui no começo do primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Clamavam todos, diz a Bíblia, por intervenção divina. Os versos 1 e 2 contam-nos isso. Era o fim do autogoverno, porque o livro de Juízes 22, 21 e 25 diz assim, que naqueles tempos cada um fazia o que achava certo. Não havia rei em Israel, então cada um fazia o que queria. Agora todos resolvem clamar a uma só voz e dão fim ao autogoverno. Trocaram tudo isso por unidade, um só povo, um só pensamento, um só Deus. E quando Deus é buscado assim, Ele ouve. E quando Deus é buscado assim, Ele atende às orações. Samuel convoca o povo para voltar ao Senhor de todo o coração. Eis aqui a direção quando precisamos ter nossas orações atendidas, ter as nossas questões atendidas pelo Senhor. Voltem-se para o Senhor, voltem o coração para Ele, voltem-se para Ele de todo o coração. Samuel diz mais: livrem-se dos deuses que há entre vocês, dos outros deuses, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, porque Deus, Ele tem ciúmes, Ele não divide a glória dEle. Você não pode fazer uma fezinha para o santo A, outra para o santo B, e depois levantar as mãos ao altar e pedir que Deus te abençoe, porque Ele não divide a sua glória, Ele não troca a sua glória. Consagrem-se ao Senhor, diz Samuel, e prestem culto somente a Ele. E em troca o profeta promete em 1 Samuel 7 e o verso 5: eu intercederei ao Senhor em favor de vocês. Ele se coloca como mediador. Então toda a nação se derramou diante do Senhor. E isso é maravilhoso, porque o arrependimento foi coletivo. Todos se derramaram diante do Senhor. A Bíblia conta em 1 Samuel 7, dos versos
7 até o 8, de que derramamos água perante o Senhor, num símbolo de derramamos o nosso coração diante do Senhor. Talvez essa água fosse a água do choro, do arrependimento. Choramos na presença do Senhor, como diríamos no interior: chorei largado na presença do meu paizinho, porque o meu coração estava arrependido diante dele. Aí Deus atende. Sabem, em toda a nação, quando toda a nação se derrama, quando toda a nação jejua e se consagra, o inimigo se levanta. Quando toda a nação decide vir a Deus, o inimigo se levanta. Conta-nos a Bíblia de que os filisteus, quando souberam disso, enfureceram-se e vieram para atacar Israel. Mas Israel agora não está vivendo mais cada um por si. E esta deve ser a nossa oração. Na minha casa eu preciso buscar unidade. Na minha vida, no meu casamento, no meu relacionamento, não dá para viver cada um por si. Na nossa igreja não dá para viver cada um por si. Precisamos da unidade, e quando estivermos unidos, faremos como fez Israel agora. 1 Samuel 7:8, eles clamam a Samuel: não pare de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que nos salve. Agora não estão mais cada um por si, mas eles dizem: não pare de clamar. Que diferença! Conta-nos a Escritura no verso 10, enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, aleluia, porém naquele dia o Senhor trovejou com um fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e então foram derrotados por Israel. Sabem, quando você une forças em oração, quando você une-se em clamor e súplicas, Deus troveja contra o mal, Deus troveja contra o inimigo, e diante dele não tem filisteu que pare de pé. Deixa eu lhe dizer, diante dele não tem luta que seja tão forte que fique em pé, porque Deus troveja em resposta à oração. E assim, era preciso marcar aquele lugar onde Deus bradou do céu. Ebenezer, portanto, o nome do lugar que antes lembrava de derrota e de vergonha, agora é nome de um marco de vitória. Ebenezer significa pedra de ajuda. E em 1 Samuel 7:12, onde abrimos a leitura, diz: então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Glória a Deus. Deus é apresentado, meus queridos irmãos, nas Escrituras como o nosso ajudador. Olhem para os Salmos, Salmo 54 e o verso 4: eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem sustenta a minha vida. Faz coro com esse salmo a carta aos Hebreus, capítulo 13 e o verso 6. Podemos dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. E a palavra do Senhor, através do profeta de Isaías, fortalece mais ainda o nosso coração esta noite, conforme Isaías 26 e o verso 4: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Aleluia, Deus é o nosso ajudador. E Samuel acrescentou a Ebenezer, pedra de ajuda, ele diz: até aqui o Senhor nos ajudou. Toda vez que ali passasse um hebreu, ele se lembraria ao olhar para aquela pedra: esta pedra
é pedra de socorro. Deus nos deu vitória aqui. Toda vez que o pai passasse lá com o seu filho e o filho lhe perguntasse: pai, que pedra é essa? O que ela significa? Ele diria: meu filho, essa pedra é pedra de socorro, é pedra de ajuda. Deus nos deu vitória até aqui, porque aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer significa: Deus é nossa pedra de refúgio, Deus é nossa pedra de socorro. E isso nos leva, portanto, em último lugar, para Ebenezer em 2020. Nesse ano, que foi diferente de todos os anos, e olha que aqui lá vão 58. Os marcos nesse ano nunca foram tão necessários. Chegar a dezembro de 2020 é uma grande vitória. Deus foi a nossa pedra de ajuda, Deus foi o nosso socorro. Até aqui, em dezembro de 2020, Deus nos ajudou. Uma parte significativa da população mundial está sendo dizimada por um ser minúsculo, quase invisível. Morte, dor e sofrimento. Gente precisando de ajuda em toda parte, queridos irmãos. Por pura misericórdia, nós estamos vivos. E vocês sabem disso. Pura misericórdia do Senhor. Então, só nos resta reconhecer: até aqui o Senhor nos ajudou. Se estamos aqui, é só porque o Senhor nos ajudou. Olhem para trás. Cada mês vencido, cada ceia celebrada, cada mesa montada aqui para celebrarmos a ceia do Senhor, todos os meses, cada um deles marcou as nossas vidas. Cada vez que celebrávamos a ceia e daqui saíamos para à tarde irmos visitar nossos irmãos idosos, dos quais alguns ainda não podem vir, nós íamos orando pelas suas vidas, confortando os seus corações e lhes dizendo: Deus está no controle, meu irmão, Deus está no controle, minha irmã. Olha aqui, olha nós aqui, até aqui Deus nos ajudou. Tudo isso marcou nossa vida por esses anos. E aqui chegamos em dezembro com uma mesa onde ceamos no primeiro domingo deste mês, aí preparada inclusive com um tema natalino, com a cena maravilhosa do presépio do Senhor Jesus, que lembra o Natal, o nascimento do Senhor. Chegamos aqui e podemos celebrar. Quantos meses foram maravilhosos, onde podemos partir o pão e beber o cálice, e num símbolo de unidade, em memória do Senhor, comemos juntos, em memória do Senhor, celebramos. Deus nos ajudou. Eu sei de algo melhor, meus irmãos, do que os olhos dos outros para nos ajudar a ver o tudo de bom que nós temos, sabem? São os olhos de Deus. Melhor do que os olhos de qualquer outra pessoa para nos ajudar com o que temos, são os olhos de Deus. E o olhar de Deus se traduz no seu infinito amor por todos nós, amor que nos preserva. E o olhar de Deus se traduz na proteção que só Ele dá. E o olhar de Deus se traduz no cuidado que vem do Senhor. Ouça o que Deus disse a Israel, e hoje à noite repete para o teu coração, e hoje à noite repete para a tua vida, porque pode haver no nosso íntimo uma interrogação: como é que eu cheguei aqui? Por que é que eu cheguei aqui? Pode haver, mas eu repito a você as palavras do profeta Jeremias, que uma vez foram ditas à nação de Israel e que hoje são repetidas a ti e ao teu coração: eu te amei com amor eterno, diz o Senhor, com amor leal te atraí, e eu a edificarei mais uma vez, diz o Senhor. Jeremias capítulo 31, versos 3 e 4. É por causa desse amor eterno que nós estamos aqui, e Deus promete: vai nos edificar mais uma vez.
Sabem, hoje, o último culto do ano, é tempo de resoluções, é tempo de propostas para o nosso íntimo, para o nosso coração. Entre as proposições e resoluções para o ano novo, que daqui a pouco vai acontecer, em pouco tempo se inicia, eu lhes proponho esta noite uma série de nunca mais. E começo por dizer: eu nunca mais reclamarei pelo que não tenho, mas darei valor ao que tenho. Tudo que vem do Senhor é bom, e por isso eu lanço mão das palavras do Salmo 106 e o versículo 1, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu nunca mais duvidarei do amor do Senhor por mim. De forma inexplicável estou vivo para viver a história, para ajudar a outros. Eu sou prova viva desse amor de Deus por mim. Eu creio, e por isso eu lanço mão das palavras do Senhor através do Salmo 34 e o verso 7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu nunca mais esquecerei de que o Senhor é pedra de ajuda, Ele é pedra de socorro, Ele é o meu Ebenezer, e por isso eu direi com firmeza as palavras do Salmo 54 e do verso 4: eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Eu nunca mais esquecerei de que o Senhor Jesus, usando as palavras do apóstolo Paulo e o ensino do apóstolo Paulo, o Senhor Jesus é a rocha espiritual que acompanhava Israel deserto afora, mundo afora, e que este é o mesmo Cristo que está aqui esta noite. O Senhor Jesus é a rocha que me conhece, é a rocha que me acolhe, é a rocha que me chama para aliviar os meus pecados, é quem me conduz. Ele me conhece, por isso me diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Jesus te conhece e elas me seguem. Jesus é nossa rocha de socorro, é nossa pedra de socorro. Eu nunca mais esquecerei disso. Cristo é o meu Ebenezer, Cristo é o nosso Ebenezer, e eu tenho fortes razões para nunca mais esquecer disso, porque eu tenho as palavras dele quando prometeu: estarei convosco, estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Sim, Jesus é o nosso Ebenezer, é a nossa pedra de ajuda. Ele prometeu: se eu for e preparar lugar, voltarei para vós, para vos levar comigo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Jesus é o nosso Ebenezer, Jesus é a nossa pedra de ajuda. Aleluia, aleluia. E aqui nós podemos concluir que o Senhor abra os nossos olhos para percebermos o quanto Ele já fez, e com isso podermos todos os dias, em todo o tempo, expressar com gratidão e com convicção: até aqui o Senhor nos ajudou. Que se abram os nossos olhos, meus irmãos, para percebermos que o motivo de estarmos vivos é somente para a glória de Deus, que nós estamos vivos para trabalhar para Ele e para trabalhar
com Ele na sua missão de resgatar vidas, de resgatar gente que não tem mais esperança, gente que olha para um lado, olha para outro e não vê saída. E Deus nos manteve vivos e salvos para sermos cooperadores dele nesse trabalho tão imenso para o qual ainda há tanto para fazer. Que maravilhoso que estejam aguçados todos os nossos sentidos para perceber quem é Deus, que Deus é mais do que só um abençoador, que Deus é mais do que somente uma fonte de bênçãos. Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai bom, que a gente possa perceber isso, um Pai que acalenta no coração um sonho, o de viver conosco para sempre, o de viver com os seus filhos para sempre. Que possamos perceber isso, e assim terei olhos para ver que bênção é a minha família. E assim você terá olhos para perceber que o lugar onde Deus te plantou e te fez crescer é o melhor lugar do mundo. E que se alguma coisa há lá para resolver, é você que Deus vai usar para transformar esta família. E assim nós vamos perceber que a cidade que a gente vive é uma bênção, o lugar onde vivemos é uma bênção, e que neste lugar Deus quer que você também seja uma bênção, que você abençoe pessoas, que as pessoas que andam por aí desesperançadas, sem um norte, sem uma direção, recebam de você uma palavra de alento, uma palavra de consolo. O lugar que você vive é uma bênção, e saiba que muita gente daria muito, pagaria muito para ter a vida sossegada que você tem aqui. Seja uma bênção. Se eu deixar os meus olhos serem abertos pelo Espírito Santo, eu finalmente perceberei que a igreja onde eu sirvo é uma bênção, que esta igreja onde Deus te plantou, onde Deus me plantou, é uma bênção, e que Deus está esperando que nós demos frutos aqui, frutifiquemos aqui e sejamos bênção para a vida uns dos outros e para todos quantos o Senhor vai mandar para cá, para todos aqueles que o Senhor vai enviar para cá. Esta igreja é uma bênção, e eu não preciso de olhos de outros para ver, eu só preciso do olhar de Deus, através do meu olhar, para me dizer: vejam com que amor eterno eu amei esta igreja. São 36 anos em que eu estou guardando, abençoando, mantendo, e esta igreja vai prosperar para a glória de Deus, porque eu estou aqui, porque você está aqui, e ela é uma bênção. E ao chegar aqui em dezembro de 2020, celebremos, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Até aqui Deus foi conosco. Que o Senhor te abençoe com a sua palavra, que Ele te encoraje e te desafie com a sua palavra. Fique de pé, por gentileza.